Voltamos então com a ação de desapropriação, uma forma pela qual nós vamos concretizar a fase executória, ou a fase em que se promove a desapropriação. Quero agora abordar com vocês, diante da ação expropriatória, uma questão importante. Quando é que se consuma a desapropriação? Em que momento ocorre a transferência jurídica da propriedade do bem do expropriado para o expropriante? No passado, houve quem sustentasse que seria com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação expropriatória. Com a devida vênia, esse entendimento não mais é tido como procedente. E a razão é óbvia. Se a Constituição diz que a indenização exige prévia e justa indenização em dinheiro, e se no momento em que ocorre o trânsito em julgado da sentença proferida na ação expropriatória fixando o valor, ainda não houve o pagamento, é óbvio que se a indenização é prévia, não pode ser no momento do trânsito em julgado da sentença. A consumação da desapropriação ocorre no momento em que há o pagamento, ou seja, feito o pagamento, no instante seguinte jurídico se consuma a transferência da propriedade. Não é, portanto, na sentença que se consuma a desapropriação, nem com seu trânsito em julgado, é com o pagamento indenizatório, ou seja, paga a indenização no momento jurídico imediatamente posterior à transferência do bem. É só após o pagamento da indenização que no minuto seguinte, no segundo seguinte, no momento jurídico seguinte, se dá por concluída a desapropriação. E perguntarão vocês, mas qual é a relevância disto? É grande? Por quê? Porque a questão que se associa a esta é justamente a de saber se o poder público pode desistir da desapropriação ou não. Iniciado o processo expropriatório, ele pode desistir da desapropriação? A resposta que se dá é sim, até o momento em que se consuma a indenização, até o momento em que se pague a indenização, até o momento em que se efetive a transferência da propriedade. Feita a transferência da propriedade, o poder público não pode mais desistir da desapropriação porque já se consumou. Portanto, até o pagamento da indenização, em regra, o poder público pode desistir da desapropriação. Esta é a regra geral. Porém, doutrina e jurisprudência têm atenuado um pouco o rigor desta regra e aberto exceções. E a razão para que se faça isso. Qual é? Muitas vezes o poder público pode obter a emissão provisória na posse do bem, pode tê-lo descaracterizado. Imagine a situação, por exemplo, de uma casa ser desapropriada, ser demolida, e antes do pagamento da indenização, o poder público vem e diz: devolvo o imóvel. O expropriado ficaria numa situação horrível. Ele dirá: bem, eu tenho que ser indenizado. E aí o poder público diria: sim, você será indenizado. Entre agora com uma ação de indenização, passe lá 10, 20 anos e você receberá o valor pela sua casa que foi destruída. Ora, não tem sentido. É exatamente por isso. Tem-se entendido que, em princípio, o poder público pode sim desistir da desapropriação até o momento da consumação com a transferência da propriedade, que se dá no instante seguinte ao pagamento. Porém, se houve emissão na posse ou descaracterização do bem, o poder público não poderia desistir, sendo obrigado a continuar até o fim da ação de desapropriação para o pagamento da justa indenização. É uma atenuação correta à regra que levaria efetivamente a abusos por parte do poder público. É legítimo que o poder público desista até o pagamento da indenização, mas se ele já descaracterizou o bem, se já o incorporou de fato ao patrimônio público, não há por que encerrar a desapropriação para se dar início a uma ação ordinária indenizatória, apenas aumentando as delongas e o desgaste pelo tempo da situação de direito do próprio expropriado. Esta é a regra, portanto, e é a exceção. Falemos agora de um outro assunto, que também é muito recorrente em concursos públicos, é a chamada desapropriação por zona. O que é a desapropriação por zona? Às vezes, em concursos públicos, se vê respostas bastante inusitadas sobre o que vem a ser desapropriação por zona. Eu já vi feita uma resposta num exame oral em que um candidato arguído sobre o que é desapropriação por zona, ele disse: examinador, desapropriação por zona é aquela que decorre de uma grande confusão administrativa, de uma verdadeira zona, de uma confusão no poder público. Não é verdade. A desapropriação por zona é um instituto que está previsto na Lei de Desapropriação, no artigo 4º do Decreto-Lei 3365 de 41. Pega a lei, vamos conferir a leitura. O artigo 4º do Decreto-Lei 3365 de 41 diz o seguinte. Vamos a seu texto. Ele afirma:
está aqui. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra que se destina e as zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. É o seguinte, se vermos este artigo, diremos o seguinte: desapropriação por zona é aquela forma expropriatória em que o poder público desapropria mais do que necessita para fazer a obra ou o serviço. É uma desapropriação a maior. Ou seja, o poder público precisa, naquele momento, de uma certa área para fazer a obra ou o serviço e desapropria uma área maior. Mas por que o poder público faria isso? A lei diz há duas razões para que possa fazê-lo. A primeira delas é porque quer desapropriar uma área maior para reservá-la ao desenvolvimento ulterior da própria obra ou serviço que vai fazê-lo. Ele não vai fazer neste momento, vai desapropriar aquilo que é necessário e algo a mais, para que no futuro aquela área fique reservada para aquilo que ele pretende. Isso estará devidamente especificado no decreto expropriatório e dirá: vou desapropriar esta área para fazer esta obra, mas vou também desapropriar a área contígua para posteriormente dar continuidade no futuro àquilo que farei agora. Então esta é a primeira hipótese da desapropriação por zona, ou seja, a desapropriação de uma área maior do que é necessária para deixar a área contígua para o ulterior desenvolvimento da obra. O segundo motivo que pode ensejar a desapropriação por zona e que está previsto no artigo 4º é justamente a desapropriação por zona, tendo em vista a valorização extraordinária que para áreas podem ser trazidas em decorrência da obra ou do serviço realizado. Explico. Muitas vezes eu tenho lá uma região que, pelo simples fato de eu fazer uma obra pública, se valoriza no entorno. Então, nestes casos, diz a lei, o poder público poderá desapropriar estas áreas que terão uma valorização extraordinária para que depois possa trazer para os cofres públicos aquilo que efetivamente foi valorizado pela área. É uma forma de repartição pública do emprego do dinheiro público, porque é absolutamente imoral que o poder público faça uma obra que favoreça certas pessoas e não o restante da sociedade. Ou seja, não podem administrados ganhar patrimonialmente em situação diferenciada do resto da sociedade por uma obra que é custeada com o dinheiro de todos. Então a lei prevê, se eventualmente eu vou fazer uma obra e vai haver em decorrência dessa obra uma valorização extraordinária, além do normal para alguns imóveis, o poder público pode desapropriar estes imóveis no momento em que desapropria a área em que vai fazer a obra ou serviço, para que depois destine esta receita extraordinária para os cofres públicos, não fazendo com que pessoas privadas ganhem por aquilo que é decorrente do dinheiro de todos. Então, esse seria ou é a segunda razão que a lei prevê para a desapropriação por zona, ou seja, desapropriar área que eu não vou precisar para a obra ou serviço, mas que se vai valorizar extraordinariamente em decorrência da obra ou do serviço, para que o poder público, a posteriori, as revenda e tenha ele revertido para o cofre público os benefícios que efetivamente esta desapropriação trouxe para estas áreas que se valorizaram extraordinariamente. Bem, em relação à primeira hipótese da desapropriação por zona, a de área maior do que a necessária para o desenvolvimento da obra ou do serviço, não há nenhuma contestação e todos as admitem pacificamente. Já em relação a esta segunda forma de desapropriação por zona, ou seja, a desapropriação para que o poder público se aproprie da valorização extraordinária, há uma discussão sobre se ela seria constitucional ou não. Muitos entendem que seria inconstitucional esta forma de desapropriação, embora exista grande polêmica ainda hoje sobre o assunto, por entender que a Constituição previu para estes casos um instituto tributário que é a contribuição de melhoria. Como vocês sabem, a contribuição de melhoria é um tributo que incide justamente para que aquela pessoa que for ter uma valorização extraordinária do seu bem em decorrência de uma obra possa pagar o imposto devido por aquilo que ganhou pela aplicação dos cofres públicos. Então muitos dizem, ora, se a Constituição previu a contribuição de melhoria, não pode a lei prever um outro instituto, um outro mecanismo para que efetivamente se faça a correção desse desvio, que é o desvio decorrente de alguém
ter ganhos às custas de uma obra pública mais que o restante da sociedade. Então, se a Constituição prevê a contribuição de melhoria, não poderia a legislação prever uma outra situação mais gravosa para o expropriado, que seria a perda do seu bem. Muitos, ao revés, dizem não. Isso é uma alternativa que o legislador dá. O poder público avalia a contribuição de melhoria ou desapropriação por zona, vê o que é mais conveniente, o expropriado vai receber uma justa indenização de qualquer forma, então efetivamente é uma decisão discricionária do poder público. Optar pela contribuição de melhoria ou pela desapropriação por zona decorrente de valorização extraordinária. É uma polêmica jurídica. Muitos entendem que a contribuição de melhoria, ao estar prevista na Constituição, inibiria esta forma de desapropriação por zona. Portanto, uma polêmica que se põe em relação a esta segunda forma de desapropriação por zona. Mas é importante ter claro, esta segunda forma de desapropriação por zona jamais pode ser confundida com aquela desapropriação para fins de implantação de distritos industriais ou implantação para planos urbanísticos, que está previsto no artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, numa das suas letras. Porque a desapropriação para fins de desenvolvimento de planos urbanísticos ou de distritos industriais também implicam em desapropriação para revenda para os distritos, para planos urbanísticos. Isto em si, efetivamente, não é forma de desapropriação por zona. É para a realização de plano urbanístico, para a implantação de distrito industrial, mesmo que posteriormente exista revenda por parte do poder público. A desapropriação por zona que estamos falando e que é discutível do ponto de vista constitucional é exatamente a desapropriação que ela é feita não para fazer um plano urbanístico, nem efetivamente para a implantação do distrito industrial. É uma desapropriação que é feita apenas porque a área vai se valorizar e o poder público vai ficar com o dinheiro decorrente desta valorização. Não há por trás disso nenhum projeto, não há por trás disso nenhuma implantação de distrito, não há por trás disso nenhum plano de reurbanização. É apenas o poder público querendo impedir que efetivamente o dinheiro que é gerado para um particular por força de uma obra pública traga mais ganho para ele do que para o resto da sociedade proporcionalmente. Ou seja, é de fato um instituto que tem a mesma finalidade da contribuição de melhoria. Daí o porquê se discute se ele é constitucional ou não. Se não seria correto ao se prever a contribuição de melhoria, jamais se criar no plano infralegal uma figura que concorra com ela. É esta discussão que está efetivamente posta. Portanto, fica você com a sua avaliação jurídica do caso. Bem, vamos iniciar um outro aspecto da ação de desapropriação que vamos continuar no próximo módulo, que diz respeito à finalidade da desapropriação. A desapropriação ele existe para destinar um bem a uma finalidade pública. Ou seja, o direito que o poder público tem para desapropriar nos casos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social é justamente para atender a esses motivos, destinando o bem a uma finalidade pública. E esta finalidade, como nós já vimos, ela vem especificada no decreto expropriatório. Ou seja, desaproprio para fazer uma escola, desaproprio para fazer uma creche, desaproprio, em síntese, para destinar a uma finalidade pública. Agora, consumada a desapropriação, pago o valor. O que acontecerá se o poder público não destinar o bem àquela finalidade? Ou seja, ele desapropriou, por exemplo, para fazer uma escola, desapropriou para fazer uma creche, desapropriou para fazer um museu e depois não destina àquela finalidade. Pode destiná-lo, o bem, a uma outra finalidade pública, ou sequer destiná-lo a uma outra finalidade pública. Vamos imaginar que doe para uma pessoa privada o bem. Como se faz uma situação como essa? Há diferença se o poder público destinar o bem a uma finalidade pública ou não? Há ilegalidade em todas as situações? E se ele destinar o bem a uma pessoa privada? Não terá havido uma violação constitucional? Não haverá consequências para isso? É exatamente o que vamos ver no próximo módulo, quando trabalharemos o conceito de predestinação, que está exatamente associado a esta questão que iniciamos agora e concluiremos no próximo bloco.